Olá a todos, agora são 7 horas e 42 minutos do dia 18 de junho de 2021. É o seguinte, todos vocês, pelo menos a maioria, né, ficaram preocupados porque eu falei a respeito da sociedade, né? Então aqui na lista de transmissão tem muita pessoa ligada à sociedade, né? E é sócio, e outros que estão entrando, né, em sociedade. E começaram a ficar temerosos, né? Porque fizeram aí todo um plano, fizeram aí todo um levantamento, né? Justamente para poder investir, né, no seu sonho, mas porém com apoio de alguém, né? Então, duas cabeças pensando, evidentemente vai ser melhor do que uma, não é verdade? Então, a maioria aí ficou preocupada, né? A respeito do que o nosso irmão, amigo, colega, né? Ele Batista veio sofrendo, não só por consequência de uma sociedade mal sucedida, como também por outros fatores que aqui eu não tenho o direito de narrar para vocês, né? Mas enfim, a sociedade ela vai de encontro com a lei Asto. A minha resposta é não, tá? Não existe crime na lei Asto a respeito de uma sociedade, de uma associação, correto? Então, por que foi falado do perigo, né, de uma sociedade? Aí vocês irão entender. Eu, Carlos Henrique, não tenho sociedade com absolutamente ninguém, né? Eu tenho a minha empresa, essa minha empresa, ela já foi transferida, né, para o filho da filha que me foi prometido, mas tudo é meu, só está no nome de uma outra pessoa, igual já expliquei para vocês o porquê. Mas eu nunca fiz sociedade com absolutamente ninguém, correto? Ninguém. Por quê? Porque existe um risco na questão da sociedade. E qual é esse risco? Eu vou usar a minha vida para elucidar, né, para tentar transmitir para vocês, dentro de uma cena, o risco que existe em uma sociedade. Lembrando que uma sociedade não é erro. O erro é a conduta do sócio, tá? Quando você convida alguém, no caso, eu escolho uma pessoa da lista de transmissão e eu resolvo fazer uma sociedade com essa pessoa e nós dois juntos, nessa sociedade, nós iremos montar uma mecânica para veículos pesados, correto? Um vai entrar com a compra da ferramenta, o outro com o aluguel, se não for próprio o ambiente, o outro é com as documentações, né? E o outro com a mão de obra. E se não for nenhum dos dois mecânico, haverá a necessidade da contratação. Então, haverá a necessidade de discutir o salário, o benefício, né, do mecânico. Mas vamos dizer que nós dois somos mecânicos. Então, nós dois iremos trabalhar em prol do crescimento mais ímpar da nossa sociedade, correto? Então, vamos imaginar uma oficina mecânica, toda bem equipada, e agora nós prestamos um bom serviço e nós não temos mais onde colocar carro de tanta prestação de serviço bem sucedido. Aí eu viro para o meu sócio e falo assim: olha, que tal a gente abrir uma filial?
Aí meu sócio vira para mim e fala assim: tudo bem, vamos abrir então uma filial. Mas tem como esperar daqui 6 meses? Aí passa os 6 meses, eu procuro um galpão, faço um contrato de aluguel. Se eu tiver um capital de recursos pré-investidos ou um resgate pós-investido, ao invés de alugar, nós iremos adquirir aquilo para a gente. Se a gente não conseguir adquirir à vista, a gente pode abrir uma linha de financiamento. Então, os dois terão responsabilidade, independentemente do financiamento ser feito em nome da empresa, correto? Porque a empresa representa os dois, correto? Então, os dois se tornam uma só pessoa. Então, o erro de um, aí que eu quero que vocês entendam, independente do outro não ter cometido, ele será julgado e punido também. Tá entendendo por que que existe o perigo? Por que que a sociedade, em muitas das vezes, é um erro, né? Então vamos lá, nós compramos esse galpão, remontamos uma nova oficina e aí ficou acordado que eu vou tomar conta agora dessa oficina e o fulano vai tomar conta da outra oficina que foi a oficina Gênesis, que é a oficina inicial, correto? Então recursos financeiros começam a sair, estresses começam a entrar e eu já não tenho mais aquela compatibilidade de compromisso para poder fazer com que a minha palavra venha valer perante o meu sócio, uma vez que eu desviei o meu caminho e desviei recursos da empresa naquilo que não foi acordado. Então, vou te dar um exemplo. Ao invés de nós alugarmos, né, esse galpão, nós compramos ele, vou dar aqui um exemplo, por 100 mil reais. Só que eu disponibilizei 50 mil meu, o meu sócio 50 mil dele, correto? E aí, na negociação, o homem, desesperado, optou por fazer esse galpão por 80 mil. Então, sobrou 20 para nós. O que seria correto? Eu ficar com 10 e devolver 10 para o meu sócio. Tá entendendo? Aí, estamos felizes porque compramos um galpão ao invés de alugar. Mas o primeiro galpão, ele ainda é alugado. Esse segundo, que vai ser a filial, é adquirido. Tá dando para vocês entenderem? A elucidação que eu estou fazendo aqui com vocês, para vocês entenderem, né? Aí eu viro e falo assim, olha, ao invés da gente estornar esse dinheiro para cada um, que tal a gente mudar a cor da tinta dessa oficina mecânica? Que tal a gente pintar esse chão com outro tipo de tinta? Aí o sócio vira e fala assim, não, esse tipo de tinta vai ser caro. E aí eu venho convencer o sócio daquilo. E aí o sócio vai tomar conta daquela primeira matriz, que foi o início, né? E eu vou ficar nessa aqui, cuidando da reparação de obra para que a oficina seja montada como a primeira oficina foi. Só que houve uma discordância. O que eu falei? Que eu queria pintar o piso com uma determinada tinta, não houve concordância do meu sócio, eu concordei com a discordância dele, mas por trás das costas dele, eu comprei a tinta mais cara. Ainda que a minha intenção fosse de quando eu angariasse os lucros mensais pós-abertura da segunda filial e desse aquela parte que eu desinterei para cobrir aquela tinta mais cara que eu optei comprar, mesmo assim não tinha valor nenhum. Deu para vocês entenderem? Então, o que for acordado entre sócios, naquele momento, as duas partes têm que cumprir. Se uma delas faltar, a punição vem para os dois. Ah, mas espera aí. Foi você, Carlos, que comprou a tinta mais cara, mesmo seu sócio dizendo que não era para comprar. Não seria certo você só ser punido e o seu sócio não? Negativo. Quando você chama alguém para uma sociedade,
e você entra em acordo, automaticamente você está querendo dizer para o universo, para tudo que existe, que é, né, o próprio universo, que você está assumindo um compromisso perante aquela pessoa. E você está patrocinando o sonho dela, assim como ela está patrocinando o teu sonho. Deu para vocês entenderem? Então, quando vocês apertam a mão um do outro, ou quando abraçam, ou quando procuram, né, um contador para poder abrir o próprio negócio, criar o CNPJ, resolver todos os trâmites legais para poder gerar frutos de impostos para o governo, para que tudo tenha um alvará de funcionamento, né? Uma segurança no trabalho para os seus funcionários, uma boa prestação de qualidade de serviço, vocês estão em comum acordo. Tá entendendo? Aquilo que foi acordado em palavras ou no papel perante o cartório ou perante qualquer autoridade que dê a vocês a legitimidade de estarem confeccionando um bem pessoal, mesmo que em coletividade de sociedade, vocês pagarão na mesma moeda se uma das cabeças falharem. Tá entendendo? Então, se o sócio, se você convida, se você me convida para ser sócio de você, eu não aceito ser sócio de ninguém, é muito difícil. Eu só entro em uma sociedade para fazer a pessoa crescer, mas eu nunca entrei numa sociedade. Eu estou só dizendo aqui para vocês terem um exemplo. Então vamos supor, eu abro sociedade com uma pessoa. Nós decidimos, né, o que vai ser feito passo a passo. Se houver uma discordância, a discordância tem que ser aceitada por aquele que discorda. E tem que ser acreditada por aquele que discordou e sabe que você não vai pisar na bola. Então, por isso que uma sociedade é muito difícil. Então, vamos lá, eu fiz sociedade com alguém e aquele alguém não tem recurso financeiro, ele não tem um centavo. E eu vou e tiro do meu bolso R$ 1 milhão para financiar 100% da sociedade, mesmo sabendo que aquele meu sócio, ele não tem recurso para nada. E aí aquele meu sócio que não tem recurso para nada, ele vira para mim e fala comigo assim: Carlos, eu quero construir uma clínica hospitalar. Então, eu tenho um lote, vamos construir um prédio de 3 andares, e nesse prédio será a nossa clínica, né? Vamos dizer, clínica Amor e Vida. Um exemplo, estou inventando aqui o nome aqui. Clínica Amor e Vida. Então nós dois entramos em acordo e criamos o nome. Se aquele meu sócio, que não tinha recurso e não tem recurso, já tivesse em mente o nome da clínica e eu concordasse, tudo bem. Agora, se eu concordo na frente dele e discordo em pensamento, não tem problema nenhum, porque não houve uma ação. Lembra que eu falei para vocês que o arrependimento, ele tem que partir do início do pensamento? Se você planeja algo, o arrependimento tem que ser realizado antes da ação. Deu para vocês entenderem agora? Né? Então, aquele meu sócio, ele deu o nome da clínica. Clínica Amor e Luz, ou Clínica Amor e Esperança, seja lá o nome que quiser. Eu aceitei aquele nome. Então eu estou disponibilizando R$ 1 milhão para a gente contratar um engenheiro, para a gente contratar um projetista, para a gente pedir autorização da prefeitura local, do município, para poder avaliar a construção, liberar o alvará para a construção, para que o engenheiro possa executar, né, a nossa obra dentro da legalidade. Então, eu disponibilizei R$ 1 milhão. E o acordo foi construir um prédio, tá? Com garagem por baixo,
O primeiro andar recepção, o segundo andar laboratório e o segundo andar clínicas médicas e o último andar laboratório. Correto? Tá tudo perfeito? Nós estamos falando de construção. Nós não estamos falando de aparelhamento clínico. É construção, é alvenaria, tá? Só que no meio do caminho, esse meu sócio, ele pega esse R$ 1 milhão que eu disponibilizei para ele e ele decide não só construir 3 andares, ele quer construir 5 andares. Aí ele vira para mim e fala assim, Carlos, o 1 milhão vai dar para construir ao invés de 3, né? Vai dar para construir 5 andares. Eu não concordo com aquilo, tá? Eu não concordo com aquilo, mas também, né, não falo com o meu sócio que eu estou discordando da situação, tá? Eu vou tirar aqui um pão de queijo aqui do forno aqui, que eu já ia me esquecendo aqui, pessoal. Pera aí. Vou deixar aqui, depois eu como. Aí o que acontece? Eu paro e penso, poxa, a sociedade, o acordo feito foi para 3 andares. Mesmo sobrando dinheiro para construir o quinto andar, eu não acho necessário, porque a dificuldade de aparelhar aqueles 2 andares a mais que não existia no projeto vai me dar um custo muito maior. Sem contar que o projeto tem que ser mudado, porque senão depois eu não consigo aprovação na prefeitura. Por quê? Eu apresentei à prefeitura um projeto para 3 andares e depois eu faço 5, então fica bem complicado, né? E vamos supor que eu fico magoado com aquilo, eu não concordo, entro em discussão. Aí o sócio vai e fala assim, olha, pode ficar tranquilo que a gente pensa direitinho. Eu resolvo fazer uma viagem para o exterior. E aí, aquilo que ele me prometeu que faria, ele deixa de fazer porque ele quer colocar a mais, né? A mais, a possibilidade de no futuro me pagar por aqueles 2 andares. Então ele planeja dentro dele o seguinte: não, eu vou construir esses 2 andares. Quando o meu sócio voltar, o Carlos voltar, eu explico para ele direitinho. Eu falo que quando a clínica começar a gerar os frutos do meu lucro, é como se eu estivesse comprando os 2 andares. Tá entendendo? Desde o início que não houve uma concordância, desde quando não há uma concordância, e essa concordância é falada, e se não for falada, for pensada, mas depois você murmurar e reclamar e achar desonesto o que o seu sócio fez, no caso, os 2 é punido. Tá entendendo? Aquele que não cumpriu o ato da sociedade e aquele que aparentemente é inocente, porque ele tinha o poder de não mais dar recursos financeiros, até que a outra parte aceitasse que realmente teria que ser feito aquilo que estava de acordo. E aí, eu vou dar um exemplo. Eu não dei o 1 milhão de uma vez. Eu disponibilizei, vou dar aqui um exemplo, 30 mil para terraplanagem, né? 20 mil para compra de material para isolar a obra e já comprei R$ 150 mil em materiais brutos, né, para a fundação. Fora o pagamento do ato do projeto, do registro, do engenheiro que vai estar acompanhando, né, e por aí vai. E de pouco a pouco eu vou liberando esses recursos. E aí houve esse confronto que eu narrei, que ao invés da gente construir os 3, o camarada quer construir mais 2 andares. Eu vou e privo esse recurso. Pronto, tirei o recurso. Não. Por que está pedindo mais dinheiro se o cálculo ele me mostrou que gastaria 600 mil em, em, em atividades de material, que é ferragem, areia, brita, cimento, tijolo ou bloco, seja lá o que for. E por que que aumentou? Não, peraí. Não é porque eu pensei bem, eu queria conversar com você, vamos sim fazer os 2 andar. Peraí, a gente já conversou sobre isso. Então não vai, não. Ó, ou a gente para a obra aqui e eu fico no prejuízo e você se ferra para lá, ou você vai aderir ao que eu estou falando aqui. Aí você tem poder
legitimidade na lei Asto de poder reprimir o seu sócio e cortar recursos se ele não concordar ou concordar e depois discordar e quiser fazer algo pelas costas em relação ao que foi acordado entre vocês dois. Tá entendendo? Mas se eu não sou um supervisor daquilo que eu estou empreendendo em sociedade e eu começo a liberar recursos, e aquele dinheiro vai para o ralo e a obra não conclui, né? E eu começo a resmungar, começo a murmurar, eu começo a apontar os defeitos do meu sócio começa a apontar os meus defeitos, ele começa a me oprimir para eu liberar mais dinheiro para ele. O que vai acontecer? A lei, ela vai ver que não existe mais legitimidade no acordo de vocês dois. Porque aí vocês, para a lei, assim como eu, se caso eu fizesse uma sociedade, eu ia ser tido como um corrupto. Melhor palavra para dizer, corrupto. Então eu ia corromper, e mesmo ele não sendo corrupto, como dois se tornou um só, os dois é que pagam o parto. Entendeu? Então, por isso que existe o perigo da sociedade. É por isso que, para você procurar alguém para ser sócio, não é você ir numa mesa de baralho, não é você ir numa rodinha de cerveja, nem numa festinha de churrasco e olhar para a cara do camarada, gostar do camarada e falar: não, é esse aqui que eu quero ser meu sócio. Para haver sociedade, tem que haver compatibilidade entre pensamentos. Entendeu? Então, uma sociedade perfeita é aquela onde um fala e o outro respeita. Porque se eu falo e ele me respeita, quando ele falar eu vou respeitar também. Então vai haver o quê? Compatibilidade no raciocínio. Então a sociedade ela vai durar até enquanto um dos dois viver. Tá entendendo? E essa sociedade ela vai gerar tanta riqueza, tantas boas coisas, que as pessoas de fora vão ficar assim: poxa, sociedade não presta, mas essa sociedade foi perfeita. Então, para procurar um sócio, não é bater no ombro do cara e falar assim: não, eu gostei desse camarada aqui, eu vou fazer sociedade com ele. Porque eu acredito no sonho dele, né? Você acredita no sonho dele. No caso, eu acredito no sonho dele. E ele acredita no meu? Então, dentro de uma sociedade tem inveja, egoísmo, prepotência, arrogância, mentira, tá? Furto, roubo, principalmente quando não existe um contador, né? E dependendo da contabilidade que você contratar, se o contador for corrupto, ele vai receber um por fora para poder dar uma margem maior para aquele seu sócio. Então, eles vão te roubar pelas suas costas e você nunca vai ficar sabendo, porque você é focado no crescimento da empresa e o outro fica focado no financeiro da empresa. Você não tem acesso ao financeiro, porque sempre ele está desviando o seu pensamento do financeiro. E ele começa a te elogiar, porque você é o fortalecedor das estruturas da empresa. E ele te enchendo de elogio, aguçando o seu ego, né? Aí sim entra o ego, você vai esquecer do financeiro, porque você vai estar satisfeito com aqueles 100 mil, 500 mil, 1 milhão de lucro que você tem na sua conta. Enquanto seu sócio está embolsando 6, 7, 9 milhões para ele e dando 500 mil para o, o contador fazer tudo pelos panos. Tá entendendo? Por isso que você encontra por aí muitos, mas muitos sócios que fugiu com todo o dinheiro da empresa. Sócio que matou o seu sócio porque sabia que seu sócio ia descobrir suas cagadas. Então, se você olhar o que é realmente a sociedade, você para e pensa antes de tomar qualquer decisão. E se você escolher um sócio, não escolha porque você bebeu cerveja com ele, não escolha porque você fumou um cigarro com ele, não escolha porque você
foi para uma casa de swing com ele, né? Não escolha porque é, ele é bonito, ele é fitness, ele é branco, ele é preto, ele é amarelo, ele é azul. Não escolha porque é uma mulher gostosa, né? E você, não, vou querer essa mulher como minha sócia porque ela é muito gostosa e eu quero tirar vantagem depois, né? Quem sabe eu posso até me casar com ela. Não faz isso, né? Fuja de tudo isso, né? Sócio, sociedade, ela vem do berço. Ah, então quer dizer então que eu posso ser sócio só com os meus amiguinhos de infância? Não. Quando eu falo berço, eu falo origem. Então, uma amizade antiga, uma amizade respeitosa, uma amizade regrada no bom caráter das duas partes, aí sim pode-se fazer uma sociedade que tudo dá certo. Agora, conhecer o camarada na luz do dia, né? E na luz da noite não consegue mais enxergar o rosto do camarada, fuja, porque geralmente 99,99999 como resultado de DNA vai dar errado. Tá entendendo? E por que dá errado? Porque a consciência do mundo, a consciência do planeta, ela está em perfeito movimento. A existência é a testemunha viva de tudo que nós fazemos. Tudo que existe é testemunha de nós, correto? Porque nós mesmos somos testemunhas de nós mesmos, correto? Então, a lei Asto, que é a essência de tudo que existe, que é o fundamento de tudo que tem, ela está monitorando tudo. Então, quando começa a haver incompatibilidade de, de aceitação, ela dá um jeito de providenciar o afastamento, né? Agora, um sócio que te fala assim, olha, nós precisamos de 100 mil, e ele não pede mais dinheiro, e ele te oferece aquele produto que ele prometeu fazer, e ele passa a te devolver o que você investiu, esse é um bom sócio. Por quê? Se a parceria gera um fruto líquido de 30 mil por mês, e ele, ao invés de te passar 15, ele te passa 20 e fica com 10, aqueles 5 que ele está te passando a mais é para pagar os 100 mil que ele te que você emprestou para ele construir o sonho dele. Agora, se ele faz meio a meio, meio a meio, meio a meio, ele nunca vai pagar o que ele te deve e aí vai gerar incompatibilidade a partir daí. Então, quando os dois sócios não têm recurso e começa do zero, tudo jóia. Quando o sócio, como eu dei exemplo, doa esse 1 milhão, o certo é aquele meu sócio, se honesto for, me devolver tudo aquilo que eu investi. Tá entendendo? Ah, mas espera aí, você investiu no dinheiro e eu vou investir na mão de obra, não interessa. O princípio foi do recurso inicial. Quem deu o recurso inicial? Fui eu. Ou quem deu o recurso inicial? Foi ele. Então o que tem que haver? Concordância, né? Concordância. E a maioria da sociedade, ela fracassa justamente porque aquele sócio que tem mais recurso e que patrocinou a sociedade com quem gosta, por aquele não ter devolvido aquilo que investiu, começa a dar erro por aí. Então, se você hoje fizer uma sociedade, vamos supor, você fez uma sociedade comigo e eu liberei 1 milhão de reais, quando você me pagar 1 milhão de reais, nada disso que é negativo vai acontecer na sua vida. Mas enquanto eu investi 1 milhão, depois investi mais 2 milhões para reequipar a clínica, né? Amor e Luz, Amor e Saúde, seja lá o nome que for a clínica, e você e a nossa clínica começar a gerar os recursos, começar a gerar os frutos, começar a dar sinal de que está crescendo e de que o negócio está indo para frente, e aquilo ali está gerando um lucro líquido, né? Lucro líquido, não é bruto, lucro líquido de 300 mil, e eu pego meus 150 e o meu sócio pega o 100 dele e me dá, e fica só com 50, o
que ele está fazendo? Ele está dizendo para mim que ele está pagando aquilo que eu investi. Então, quando ele pagar os 3 milhões que eu investi, que foi um da construção e 2 de reaparelhamento, né? Quando ele me devolver tudo, esse risco de furto, egoísmo, mentira, não vai existir, porque a própria lei não deixa. Não deixa. Então, se você tem sociedade com alguém, e no ato do momento que for ser competido a sua parte, né? Se você pega aquela parte e dá a mais para o seu sócio e explica para ele, olha, como você investiu 10 mil reais em mim, e nós tivemos um lucro aí de 800 reais para cada um, porque nós estamos começando o nosso negócio, eu quero ficar com 500 e te dar 300. Mas por quê? Porque com esse que eu quero tirar de mim e te pagar a mais, eu quero pagar o que você investiu em mim, mesmo ele sendo seu sócio. Deu para vocês entenderem? Então, se assim não for feito, as duas partes é punida. Então, se você investir em uma sociedade onde a pessoa receptora, que é seu sócio, não tem recurso para poder também investir na mesma proporção, o certo é, quando começar a gerar lucro, você receber de volta aquilo que você patrocinou para o firmamento do sonho e do desejo que os dois tiveram de crescer na vida. Se não for desse jeito, vai dar errado. E se não der errado, eu mudo meu nome. Mudo meu nome. Tá entendendo? Porque dá errado. Porque eu, infelizmente, eu vou falar assim, infelizmente, conheço a lei. Eu não queria nunca ter conhecido a lei Asto. Mas toda a lei Asto está no meu pensamento. Ela faz parte da minha vida. Toda lei que é criada, porque toda lei é criada a todo momento, eu sou informado imediatamente. Então eu nunca queria ter conhecido a lei Asto. Porque quem conhece a lei Asto tem que andar pianinho. Se sair fora, arrebenta. Então é melhor vocês não conhecerem ela do que vocês conhecer, não conseguir praticar e se ferrar. Tá entendendo? E se ferrar. Não é verdade? Para quem é cristão, assim como eu fui, não tem aquela passagem lá que Arnetoliel fala, né? Que depois recebeu o nome bíblico de Jesus. Fala assim: melhor fosse nunca ter me conhecido e nem ouvido essas palavras que saem de mim, do que ter me conhecido e não colocado em prática e corrompido o próprio pensamento. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Não tem essa passagem bíblica, mas lá quem fala é o personagem Jesus, né? Mas na verdade, quem fala é Arnetoliel. Com todo respeito aí aos cristãos, à crença de cada um de vocês aí. Então, o que acontece é isso. Infelizmente. Por que infelizmente? Porque todos nós somos corruptos. Todos. Não tem aquele ser humano que não é corrupto. Todos nós somos corruptos. E quando eu falo de corrupção, não é desvio de dinheiro, não é furto, não é nada disso. É o próprio ser humano em si. Porque você é corrupto quando você deseja o mal para o seu próximo. Você é corrupto quando você não atende a necessidade do seu próximo. Você é corrupto quando você mente. Você é corrupto quando você levanta um falso testemunho. Você é corrupto quando você aponta o dedo para as pessoas. Você é corrupto quando você critica as pessoas e se vê como um ser perfeito. Então tudo isso é corrupção. Por isso que todo ser humano é corrupto. Entendeu? Então é isso que eu queria dizer para todos vocês. Podem compartilhar esse áudio com quem vocês quiserem, né? E se você está começando uma sociedade, ouve, né? Ouça esse áudio na presença do seu sócio. Mesmo ele não entendendo, ele vai entender, tá bom? Porque é assim que é. Porque se não for desse jeito, não dá certo. E o maior financiador, ele tem o direito de receber do sócio tudo que foi financiado de volta. Só aí que o lucro da empresa vai criar uma margem perfeita para que os dois possam enriquecer. Do contrário, vai ficar naquele mesmo ritmo, né, na mesmice. Né? Investimos, recebemos e tornamos a investir, mas nunca saímos do lugar. Beleza?